Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem fala é o pastor Sidney e este é o canal Sarando Vidas. Eu gostaria de, nessa oportunidade, como sempre, pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, você que está chegando agora, ou você que já se inscreveu, compartilhe com seus amigos essa bênção que Deus tem nos proporcionado de falar da sua palavra, de levar o Evangelho. Então eu gostaria que você se inscrevesse, compartilhasse, deixasse seu like e também seu comentário, porque o seu comentário ajuda muito o nosso trabalho, o seu like ajuda muito o nosso crescimento. Amém? Eu gostaria de falar nessa oportunidade de uma palavra de incentivo, de uma palavra de ânimo e uma palavra de força para a tua vida, que se encontra no livro de Crônicas, né? Crônicas é um livro pouco lido, bastante pouco lido, porque ele fala muito de genealogia, né? Ele fala das descendências, então ele assim, é um livro muito pouco procurado, muito pouco lido. Nós sabemos que que Crônicas, louvado seja Deus, o autor de Crônicas, né? Alguns eruditos, como a maioria dos eruditos, acredita que o autor de Crônicas é Esdras, e foi escrito mais ou menos cerca de 400 a 450 anos antes de Jesus Cristo, e o tema de Esdras é o plisma da redenção. Esse é o tema desse livro, e inclusive até alguns críticos acham que as histórias de Crônicas, elas são umas histórias forjadas, né? Eles acreditam até em 1 Samuel, 2 Samuel, 1 e 2 Reis, não muito no livro de Crônicas, mas nós sabemos que toda a palavra é inspirada, então toda a palavra ela é de Deus. Mas o que me chama a atenção no livro das Crônicas é no capítulo de número 4 e no verso de número 9 e 10. Isso aqui parece, meus amados irmãos, um oásis no deserto. Porque nós vamos ler Crônicas, nós vamos ver a descendência de Judá, a descendência de Davi, e por aí vai, as genealogias dentro desse livro. Mas de repente, capítulo 4, verso 9 e o verso 10, vai falar de um moço, de um rapaz chamado Jabes. Talvez você já tenha ouvido falar sobre esse rapaz, talvez você já tenha até lido sobre ele, talvez você já tenha até pregado também sobre ele, mas possa ser também que você ainda não conheça a história desse rapaz. Diz assim a palavra de Deus, capítulo de número 4 de 1 Crônicas, verso 9 e 10. E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Olha, irmãos, a história de Jabes, ela vai nos ensinar que as bênçãos de Deus, as copiosas bênçãos de Deus, as ininterruptas bênçãos de Deus, elas vêm sobre a nossa vida de acordo com a nossa fidelidade, a nossa busca, a nossa sinceridade diante de Deus. Eu não sei exatamente o que você está vivenciando hoje, mas possa ser que você esteja atravessando momentos difíceis na sua vida. Possa ser que você esteja vivenciando momentos como Jabes também vivenciou. E o interessante é que o versículo aqui parece que ele tá trocado, porque no 10 Jabes busca, mas no 9 diz que ele foi mais ilustre. E o que é que Deus viu em Jabes para Jabes ser mais ilustre do que os seus irmãos? Quem conhece a fundo a história de Jabes sabe que ele não era verdadeiramente ilustre para o homem, para a sua casa, para a sua família, para a sua mãe, porque conforme diz a palavra, a mãe dele sofreu demais para ter ele, teve com dores. E quando a Bíblia chega a falar que teve com dores, porque era talvez uma dor surreal, porque nós sabemos que toda mãe para dar à luz é com dor, nós sabemos disso. Para a Bíblia chegar a relatar que a mãe, né, teve dores para dar, foi uma dor assim, né, quase que insuportável. Então ele não tinha muito, assim, não era muito ilustre para sua família. Mas por que Deus achou Jabes ilustre? O que é que Deus viu em Jabes
para achar Jabes ilustre. Talvez está faltando em mim e você, Deus nos acharmos também ilustre. Talvez está faltando uma sinceridade diante de Deus, um coração aquebrantado, uma humildade, uma busca incessante, né? Um quebrantamento, uma dependência de Deus, para que Deus possa te achar também ilustre, para que Deus possa abençoar a tua vida. E olha que coisa interessante, eu vou ler para você aqui, ó. Ele vai fazer um voto ao Senhor, porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e os meus termos alargares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. Parece que Jabes aqui ele queria continuar falando alguma coisa. Parece que Jabes aqui ia fechar uma aliança com Deus. Parece que Jabes aqui ele ia prometer alguma coisa para Deus. Mas antes que isso acontecesse, antes que Jabes terminasse de falar, o autor coloca aqui: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Como assim? Ele não terminou de fazer a promessa. Ele não terminou, talvez, de palestrar com Deus. E antes que isso acontecesse, Deus vai ali, louvado seja Deus, e concede aquilo que ele pede. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que está assistindo esse vídeo nesse momento, conforme eu falei, talvez você esteja passando um momento difícil na sua vida, mas olha, Deus conhece o teu coração. Deus conhece a sinceridade do teu coração. Deus sabe até onde vai a tua fidelidade com Ele. Talvez você tenha feito promessas e mais promessas para Deus e coisas não tenham acontecido na tua vida, porque Deus conhece teu coração e sabe que você está fazendo essa promessa num momento difícil. Mas quando você atravessar esse momento difícil, você não vai cumprir a sua promessa. Mas quando você passar a usar de sinceridade com Deus, pode ter certeza de uma coisa: talvez antes que você comece a fazer uma promessa a Deus, Deus já está entrando com providência na tua vida, na tua casa, na tua família. Louvado seja Deus, que o Espírito Santo de Deus possa te abençoar, que o Espírito Santo de Deus possa falar mais ao teu coração e que nós paramos e pensamos um pouco mais nisso, de usarmos um pouco mais de sinceridade, de fidelidade para com Deus, para que Deus possa estar nos abençoando antes mesmo que nós pensamos Deus chegar com a providência. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus Cristo.